ilustraçãozinha que eu ouvi de uma pastora. E eu achei muito interessante. E isso aí sempre me faz lembrar, na hora de algumas coisas que acontecem, eu lembro dessa ilustração. Então, essa pastora contava que no sertão brasileiro, lá no interior, onde existe a plantação de pequi, né? Nos meses de setembro e de outubro, existe a florada. E as flores são o alimento dos veadinhos mateiros, né? E quando começam as flores a surgir, né, e cair no chão, os caçadores já sabem que eles vão vir para comer as flores. Então, o que eles fazem? Eles preparam as armadilhas para pegar esses animaizinhos, né? Ficam lá de tocaia. Com certeza, eles vêm atraídos pelo cheiro. Então, o que eles fazem? Eles sobem na árvore, eles passam a flor no corpo para disfarçar o cheiro, que é para enganar mesmo os bichinhos, né? E eles ficam lá. E, de repente, começa a aparecer os animaizinhos, os veadinhos. Vem um, vem outro, vem meio ressabiadinho, né? Olhando de um lado, olhando do outro, não vem nada, vão relaxando e começam a comer as flores, né? E depois de barriguinha cheia, relaxam e dormem. E o que acontece? O caçador atira e mata, né? Aí a gente pergunta assim, mas como? Por quê? Um bichinho que é tão rápido, é esperto, é morador daquele lugar, conhece bem o lugar que ele vive, e ele se deixou abater pelos caçadores. Sabe por quê? Porque ele não viu nenhum caçador. E também ele achou que não tinha nada ali. Então, o que essa ilustração traz para nós na nossa vida espiritual, né? Ele acreditou que não tinha nenhum perigo ali, e ele relaxou. E o caçador estava ali disfarçado em cima da árvore, e fazendo que não tinha ninguém ali. Essa ilustração é muito importante para nós refletirmos espiritualmente, né? Porque nós podemos nos tornar uma presa muito fácil para o inimigo. Como envolvidos com tantas coisas que nós temos no nosso dia a dia, correria daqui, correria dali, né? Às vezes a gente passa desapercebido algumas coisas e não vê as armadilhas que estão lá, preparadas para nós. Desde a criação, no jardim do Éden, o inimigo já estava tentando contra o homem. Mas ele só poderá agir contra as nossas vidas se nós dermos um vacilo, como deu o veadinho lá no mato. Se nós dermos uma brecha. O inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e dar vida com abundância. Satanás tem o propósito de destruir a obra de Deus, mas Jesus veio para destruir a obra de Satanás. Glórias a Deus. Então, essa tarde é um privilégio muito grande que nós temos. Nós somos pessoas especiais. Para e pensa, nesse exato momento, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, recebendo essas instruções, recebendo o toque do Espírito Santo. Nós já cantamos, nós já oramos, nós já ouvimos a palavra que a irmã falou sobre a fé. Nós já fomos cheios da presença de Deus, né? Nós somos privilegiados, mas essa é a realidade do mundo? Essa é a realidade da terra que nós vivemos? Não. Então, nós somos privilegiados por termos isso. Então, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia em Efésios 6, que é o texto que eu trouxe para a nossa meditação. Eu vou ler do versículo 10 até o 16. É um texto bastante conhecido, mas nós temos muito para aprender com ele. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Edilene falou sobre fé, né? Acrescentamos mais isso, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando a gente resume toda essa instrução que Paulo dá à igreja, fica para mim duas coisas muito importantes. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, não na nossa própria força ou na nossa própria sabedoria. Quantas vezes nós queremos ser guiados pelos nossos próprios pensamentos, mas é no Senhor, né? Se revestir de toda a armadura de Deus, ou seja, vivendo na presença dEle em verdade, justiça e fé. Vivendo o Evangelho, calçados os pés, andando com o Evangelho e tendo prontidão para compartilhar. Essas duas instruções são as instruções mais importantes que nós podemos ter na nossa batalha espiritual. É estar buscando a força de Deus, estar vivendo uma vida digna da presença de Deus. Amém, irmãos? No versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existem dois mundos: o mundo natural, que é esse que nós vivemos, e o mundo espiritual, que é o mundo que nos envolve. O mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo natural. E o mundo natural faz conexão com o mundo espiritual. E o mundo espiritual faz conexão com o mundo natural. E o homem é responsável por essa conexão. Escolher entre o bem e o mal é responsabilidade do homem. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. A escolha é de quem? É nossa. A escolha é do ser humano. Temos lutas, nós temos lutas internas, né? Para obedecer à vontade de Deus. Quando nós decidimos por Deus, nós temos lutas internas para obedecer a Deus. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus? Um exemplo muito simples. Quando você tem razão numa situação, é fácil perdoar? Não. Você só perdoa por amor a Deus. Quando você tem certeza de alguma coisa, né? Mas para que não haja uma confusão, você fica quieto. É por quê? Porque você ama Deus. Mas dentro de nós tem muita luta para a gente ficar com a boquinha fechada, para a gente esperar para agir, para a gente ter misericórdia, não é? Eu já ouvi muitas vezes pastores dizendo assim: para a gente quer misericórdia, para o outro a gente quer justiça, né? Então, nós temos luta interiores para a gente fazer a vontade de Deus. Diante de situações contrárias, né, que acontecem, nós temos lutas para não desanimar. Pode acontecer coisas que nós não esperamos, como assim, enfermidades graves, né? Pode haver perdas de familiares, de trabalho, em situações que você se sente, né,
perdido nelas. E para você não desanimar, para você não enfraquecer, para você não se entregar, existe uma luta, né? Uma luta, mas que nós vencemos, como Paulo ensinou, na força do Senhor, né? Temos lutas sociais, nosso convívio familiar, marido, filho, irmãos, né? Família. Nós temos lutas, porque às vezes nós servimos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, mas não aconteceu ainda com todos. Então nós não podemos fazer com a nossa força, mas é com a força da fé, né, Edilene? Com a força da fé, com a força de Deus, com a presença de Deus na nossa vida. E às vezes a gente quer fazer com a nossa própria força e alguma coisa dá errado. Nosso trabalho, não é? Nós enfrentamos problemas lá em relacionamento, no crescimento profissional, na igreja, né, pastor? Nos relacionamentos entre irmãos, na execução do ministério. Às vezes as pessoas se desagradam. Nós temos lutas, nós temos que enfrentá-las. E agora, a mais atual, nós temos uma luta política, né? Nós temos aí um quadro político difícil, que nós temos clamado a misericórdia de Deus, a direção de Deus, né, a intervenção de Deus, para que essa situação se resolva. Mas não vamos esquecer das instruções de Paulo. Devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há vitória sem a intervenção de Deus. Não existe vitória. Eu nem vou ler, eu vou só comentar com vocês um texto que está em Êxodo 17, versículo de 8 a 16, diz assim: o rei Amaleque pelejou contra o povo de Israel, e Moisés ordenou que Josué pegasse alguns homens, né? Escolhesse alguns homens e fosse a peleja contra o rei Amaleque. Agora, Moisés disse que ficaria no outeiro, lá no alto do monte, com o bordão de Deus. Olha só, com o bordão de Deus. Olha o ensinamento para a gente. Nós vamos ficar preparados com o bordão de Deus, com a palavra de Deus, com a força de Deus. E ele ficou lá em cima, né? E ele cansava o braço. Então, haviam pessoas, né, que era Ur e Arão, que sustentavam o braço de Moisés. E quando ele erguia o braço, a vitória era de Israel. E quando ele cansava e abaixava o braço, a vitória era do povo de Amaleque. Então eles puseram uma pedra, sentaram ele e erguiam um braço. E eles lutaram até o amanhecer. E a vitória foi do povo de Israel. Esses braços erguidos significam o quê? A dependência de Deus. Você quer vitória na sua vida? Você quer vitória nas suas lutas internas, na sua luta social, na sua luta familiar, na sua luta política? É com a intervenção de Deus, é com a confiança no poder de Deus, é usando a sabedoria que vem de Deus, é usando os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Voltando um pouquinho lá naquele primeiro exemplo do veadinho que chegou lá, eu quero dar um testemunho de vida. A gente sempre sonha com algumas coisas e vai fazendo de acordo com as prioridades, não é assim? Então eu tinha um sonho de transformar a minha cozinha. Eu tinha muita vontade de fazer isso. Mas eu orava e pedia a Deus para que Ele desse um sinal. E Ele me deu esse sinal, que eu podia. E eu fui de cara. Eu não pensei que eu ia encontrar tantas dificuldades, mas eu encontrei. Quando quebrava uma parede, ali tinha uma surpresa. Vamos mexer na parte elétrica. Mexia do outro lado, vamos ter que mexer na parte hidráulica. Glória a Deus, e foi. Mas eu queria só fazer uma cozinha planejada, só os armários. Tivemos que mexer em tudo. E Deus foi agindo de uma maneira que eu estava que nem aquele viadinho, comendo as flores.
Eu fui ganhando ajuda, sabe? Eu ganhei presentes em dinheiro que eu nem esperava. Eu estava vendo a bênção de Deus mesmo, agradecendo o tempo todo. Mas, de repente, quando eu estava, olha, eu estava nas nuvens mesmo, porque eu tinha sido muito abençoada de várias maneiras. Eu estava vendo o amor de Deus por mim, o cuidado, Ele me ajudando a realizar meu sonho. De repente, gente, do nada, uma coisa sem explicação no mundo natural, se levantou, não sei o que na minha casa, um levante maligno, que arrumou uma confusão. Eu não sei, eu acho que eu posso dizer que foi a prova mais difícil da minha vida. Porque uma coisa que dói muito num servo de Deus é quando você é acusado injustamente. Do nada. E por mais que eu falasse, por mais que eu argumentasse, por mais que eu mostrasse, por mais que eu provasse que não era aquilo, a pessoa não entendia. Não entendia. E teve uma pessoa que participou junto comigo, que foi a minha cunhada. Olha, quando eu falo para vocês, eu me arrepio, porque foi uma coisa do mal mesmo. Porque não tinha explicação para aquilo lá. Não tinha. A minha cunhada me acompanhou em toda a negociação, em toda a conversa, em todo, sabe? Tudo que eu tive que, como eu agi para solucionar aquilo lá, foi a minha cunhada comigo. E quando terminou tudo, e ela me falava assim, fala isso, e não sei o quê. E eu tinha vontade. Gente, eu tinha vontade. Na carne, meu Deus. Mas eu tinha aquele temor de fazer qualquer coisa que depois fosse envergonhar o nome do meu Deus. E eu queria a força dele, então eu tinha que resistir. E eu tive a vitória, mas eu passei pela luta. Eu passei por um espremedor, sabe? Que moeu, machucou, feriu. Mas nós temos quem? A presença do Espírito Santo de Deus. Se hoje você está passando por uma situação assim, ou se você lembra de uma situação assim que você passou, que marcou o seu coração, entrega isso para Deus, para o Espírito Santo, para Ele curar, para Ele te livrar. Porque nós temos que ficar quieto, nós temos que saber agir, mas o nosso coração também tem que estar bem, não é, pastor? Nosso coração também tem que ser curado. Nós não podemos só ficar quietinho, não vou falar porque não é para falar, mas aquilo lá tem que ser tratado dentro de nós não podemos ficar com essa ferida. E só quem cura essa ferida é o Espírito Santo de Deus. Então, nesta tarde, o que eu vim trazer? Que mensagem eu vim trazer? A mensagem que falou no meu coração. Eu tenho que estar alerta. O inimigo está aí, ao nosso derredor. Nós estamos sendo tão abençoados que a gente fica tranquilo, comendo as florzinhas lá do pé de pequi, né? Mas ele está ali esperando para dar um bote. Ele esperando para pegar a presa. Por isso nós temos que vigiar em oração, em leitura da palavra, em busca de Deus. Nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Nunca acho que foi tão necessário isso, porque os dias são maus. Tudo que nos cerca é mal, e nós temos que prevalecer na nossa fé, nós temos que ser luz, nós temos que levar a força, nós temos que levar o amor, nós temos que levar a esperança para quem não tem. Então, aquela situação me mostrou que eu tenho que estar cada vez mais firme, porque a gente não sabe quando vai passar por uma provação. Nenhum de nós está livre de uma provação. Nenhum de nós está livre de uma enfermidade, de uma perda, de um acidente. Nenhum de nós. Mas a nossa atitude diante dessa situação mostra em quem nós temos buscado força. Porque se for na nossa própria força, nós desvalecemos. Mas na força do nosso Deus, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Então esta palavra que eu trago para vocês. Firme-se cada dia mais, esteja cada dia mais ligado com o Pai, porque é Ele que pode transformar todas as situações que nós vivemos, e é Ele que pode nos livrar
das ciladas do inimigo, porque ele está aí. Desde a criação, ele está lá tentando destruir aquilo que Deus faz. Ele tenta destruir a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança. Ele tenta tudo isso, mas ele já foi vencido na cruz do Calvário. O sangue de Cristo já nos garante a nossa vitória, amém? Que Deus seja louvado, que essa palavra alcance o seu coração, alcance o coração daqueles que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe esta igreja, o pastor da igreja, né? A nossa cidade e o nosso Brasil, que precisa muito da bênção de Deus nesses dias. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém.